Olá, eu sou Cristiana Seixas, sou psicóloga e biblioterapeuta, e esse vídeo tem o propósito de compartilhar com você acervo da literatura utilizado para a temática do medo. Nós vamos iniciar com a Lígia Fagundes Telles na disciplina do amor, que ela diz assim: Eu, Lígia, nasci em São Paulo, mas passei a infância em pequenas cidades do interior do estado, onde meu pai foi promotor público, delegado ou juiz. Sertãozinho, Assis, Apiaí. Foi uma infância meio selvagem, livre, muito verde, muitos bichos. Figura importante dessa idade de ouro foi uma pajem que me fazia confidências e me contava histórias sinistras, apavorantes, com lobisomens e antigos mortos que se levantavam e lá vinham com seu canto fanhoso até a nossa porta. Eu ouvia e ficava tremendo de medo debaixo das cobertas, até que certa noite que minha pajem não pôde ser a contadora de histórias, resolvi substituí-la e então fiz a descoberta. Senti menos medo quando passei de ouvinte para narradora. Enquanto contava, deixei de tremer, me senti poderosa, porque transferia para os outros o medo que me aniquilava. Sim, me senti independente e forte. Então, a Adélia Prado tem um verso que diz: ao buscar palavras com que narrar minha angústia, já respiro melhor. A uns Deus quer doentes, a outros escrevendo. Escrever é um recurso para lidar com o medo. Da literatura infanto-juvenil para todas as idades, existe esse livro, Os Medos da Bel, da Helena Lima, da editora Lago de Histórias, e ela conta a história de uma menina que vivia cheia de medos e precisava guardá-los em algum lugar. Na primeira página está escrito assim: sabe, tem um problema. É que alguns pensamentos não gosto de ficar pensando, então decidi que preciso encontrar um lugar para eles ficarem escondidos. Estou falando dos meus medos. Preciso achar um lugar secreto para guardar esses medos que ficam o tempo todo querendo me assustar. Então, como na casa dela morava muita gente, ela queria guardar os medos, mas de uma forma silenciosa. Então, o que que ela fez? Como mostra essa ilustração, ela decidiu escrever sobre os medos que ela estava sentindo. E é essa a sugestão: escreva sobre os seus medos, cada medo num papelzinho. Com eles escritos, ela sentiu a necessidade de separá-los em gavetas, categorizando o que era medinho, medinho bobo, o que era medo e o que era medão. E aí ela até exemplifica, né, os medinhos: medo de barata, medo de mariposa, medo da prova de matemática. E aí vai então dando exemplos. E qual é o exemplo do maior medo? É o medo de todos nós, é o medo da morte. Então é o medão, é essa grande professora das sombras, né, que faz acordar tudo que é essencial. Então, é, ela foi descobrindo que ao escrever sobre os medos e ao guardá-los nas gavetas, ela foi se sentindo mais aliviada. Então, na página 29 diz assim: ela construiu, na verdade, umas rimas, ela guardou os medos através da escrita, e uma escrita rimada, poética, né? Então ela diz: sabe, Max, tenho pensado sobre as nossas rimas medrosas, eu queria escrever para prender meus medos, sabe? Então, na verdade, andei pensando que escrever é arrumar os medos nas gavetas. Acho que a nossa cabeça é como uma grande estante, cheia de gavetas. Percebo que a cada gaveta arrumada fico mais corajosa e penso menos nos medos.
Escrevendo, eu tiro as gavetas de dentro de mim, limpo a poeira para depois guardar de novo. E a cada poeirinha que sai, mais espaço fica. Então, é um grande convite a pensarmos sobre os nossos medos, escrever sobre eles e guardá-los em gavetas. Um outro livro que é muito utilizado nessa temática é O Casaco de Pupa, da Helena Ferrandes. Percebam na ilustração que tem uma menina que está dentro de uma bolha. Dentro dela tem uma outra bolha. E dentro dessa outra bolha tem uma borboleta. E então ela começa assim. Toda manhã a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenina e que foi crescendo com ela. E saía pelas ruas coberta de medos. Medo da solidão, medo que não a queiram, medo que a queiram, medo de voar. Reparem que a âncora que segura a asa tem a cara dela. E assim o livro vai descrevendo vários medos, muitos medos até contraditórios, porque ela tem medo do futuro, ela está aqui na ampulheta, medo de repetir o passado, ela está numa gaiola com o rosto de menina, depois o rosto de mulher, mas continua na gaiola. Medo de dar um passo. Desculpa. Medo de não avançar. Agora sim. Medo de dar um passo. E aí ele vai seguindo, falando de vários outros medos. É um livro belíssimo, tem ilustrações belíssimas. E no final diz assim: o casaco ficou pesado demais e ela já não conseguia ir a lugar nenhum. Então, encheu-se de coragem e resolveu livrar-se dele. E voou. Na quarta capa, está escrito assim: aquilo que a lagarta chama de fim do mundo, o resto do mundo chama de borboleta. Isso é de Lao Tse. Então, esse é um livro muito bom para que as pessoas sejam incentivadas a falar dos próprios medos, né? Como se fosse um inventário dos medos. E a fala já é uma oportunidade de expurgo, né? De movimento, de saída disso que está aí no peito, né? O Mia Couto também tem um livro chamado O Gato e o Escuro. E ele, na introdução, ele diz: um dia a força de contar histórias para os meus filhos adormecerem, inventei uma convicção para mim mesmo e acredito que invento histórias para que a terra inteira adormeça e sonhe. O escritor traria assim o planeta ao colo. Então, é a história de um gato e do escuro, do medo que ele tinha do escuro. E nessa página aqui, percebam, está escrito assim: não é você que mete medo, né? É o gato falando para o escuro. Não é você que mete medo, somos nós que enchemos o escuro com os nossos medos. Então,
digo para vocês um poema da Adélia Prado que se chama Choro à Capela e que diz assim: o poder que eu quiser é dominar meu medo. Por esse grande dom troco meu dedo, anéis e colar. Só o colo não ponho no machado porque a vida não é minha. Porque com um só braço ou uma só perna, ou os dois de cada um, eu rio e canto. Mas com todos e medo choro tanto que temo dar escândalo a meus irmãos. Tristeza é o nome do castigo de Deus e virar santo é reter a alegria. Isso eu quero. E também gostaria de trazer a referência do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que na minha leitura é uma mistura de medo e desejo. Então, em todo o Grande Sertão tem vários trechos que falam do medo e tem vários trechos que falam do desejo. Então, nós conseguimos seguir quando o desejo é maior do que o medo. É por isso que nele tem aquela frase: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O Tiago de Mel tem um verso que eu costumo muito prescrever como uma homeopatia biblioterapêutica. É bom andar, mesmo de pernas bambas. O antídoto para o medo é a ação que dissipa as nossas ilusões. E quero também trazer o Fernando Pessoa. Mas antes do Pessoa, eu vou ler o Milor Fernandes, o livro vermelho dos pensamentos do Milor, e que ele diz assim: é fundamental aprender a conviver com o medo, perder o mais cedo possível a esperança de nos livrarmos dele. Guimarães Rosa disse com sabedoria: a cada dia, a cada hora, o homem aprende uma espécie nova de medo. Vivemos com o medo físico, com o medo econômico, com o medo metafísico diante da própria ameaça existencial, que faz de nossos dias uma caminhada irreversível para a doença, para a velhice e para a morte, para o desastre. O medo é a mais fiel de nossas qualidades, nosso definitivo companheiro. Mesmo no silêncio e no escuro, ou sobretudo aí, não nos deixa. Quando o lugar é terrível, a situação desesperadora, as forças nos abandonam, a coragem nos deixa, o medo fica e cresce. Segue-nos como uma sombra e inúmeras vezes se confunde com ela. Nasce conosco e se nos mata, morre conosco. Então, o que costuma gerar muito medo é uma questão existencial, de já não ter mais tempo de ser quem você sempre sonhou. E de fazer o que você sempre quis fazer. E de dizer o que você sempre quis dizer. Então, um poema que nos ajuda nesse sentido é do Fernando Pessoa, faz parte da tabacaria. Ele diz assim: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que eu sou sublime. Então, como diz o Leminski, isso de querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar além. Então é tempo de se alimentar das coisas que te acendem a fogueira da alma, que te fazem respirar como um sopro de energia vital,
conectar com a sua tribo, mesmo que seja nos meios virtuais, alimentar para viver como se fosse um verso do Drummond, no poema Instante, que ele diz: eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Sigamos juntos. Gratidão.